por isso que o Caiado tá tantos anos aí, tenta concorrer à presidência e não vai para lugar nenhum também, né? Vamos lá, vamos andar um pouquinho aqui, vamos lá para o UOL, a reportagem do Estadão Conteúdo. Salário do STF da condição média de vida, diz André Mendonça. E eu vou chamar atenção para uma coisa aqui, doutor André, que não tem como não ligar uma coisa com a outra quando vejo o senhor falando de salário. Tá certo o que o senhor falou. Tá certo. Mas é por isso que os ministros buscam renda em outros lugares. Inclusive o senhor. Né? Tem coisa que é melhor não falar, eu acho. Eu acho. Tá fazendo ali. É ilegal? Não, não é ilegal. Porque também quem define o que é legal e o que não é legal são vocês, né? É fácil. O ministro André Mendonça afirmou que o salário de um magistrado proporciona uma condição média de vida, ainda que muito acima do restante dos brasileiros. Um ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter pretensão de ficar rico. Prestem atenção. Vamos todo mundo prestar atenção nessa frase. A frase é ótima, doutor. Com a qual eu concordo 100%, aliás. Poderia ter falado eu isso. Só que tem um probleminha. Um probleminha do senhor aí. Que a gente vai que não tem como não falar, né? Não tem como. Assim, como quem diz, né? Quem começou foi você. Quem puxou o assunto foi o senhor. Ninguém estava falando de salário de ninguém. Quem puxou o assunto foi o senhor. Segue o ministro. O salário, ainda que seja um bom salário, não te dá condições de ter uma vida sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia, afirmou o ministro. Mais ou menos, né, ministro? Porque é emprego para a vida, né? Vocês não têm nenhuma preocupação de ser demitido, por exemplo. Apesar de não proporcionar uma vida nababesca, como descreveu o ministro, os magistrados são uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês, disse ele. A declaração no 5º seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos. Já falei, né? Eu tô com uma preguiça de evangélico, gente. Me desculpa todo mundo que acompanha e que é evangélico, mas você sabe que não é de vocês que eu tô falando, né? Realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quanto que é o salário do ministro? Os rendimentos líquidos recebidos por André Mendonça entre janeiro e julho desse ano variam de 18 mil a 43 mil, depende do mês. Média mensal de 26. Conforme noticiou o Estadão, no mesmo evento, o ministro falou que as dificuldades do trabalho na corte, né? Reclamou, falou que teve muitos períodos de infelicidade. Eu falei sobre isso, né? O ministro, o André Mendonça, todo mundo que entra no Supremo, que entra meio assim como ele entrou, que meio que ninguém queria, ou pouca gente queria, vai ter uns anos de bullying ali, não tem jeito, né? O Mendonça ficou uns 2 anos tomando na cabeça ali, direto. Aí pegou no sorteio INSS Master. E aí ganha poder. E aí também tá fazendo o que tá fazendo, que a gente tá vendo. Só que aí, ministro, tem um problema na sua fala. Esse negócio de infelicidade parece o Bolsonaro reclamando que é difícil ser presidente. Assim, gente, não quer, sai. Ninguém tá obrigando a ficar ali, né? Em período de muita infelicidade. Sai, ministro. Fazer o quê? Não, obrigado. Não, obrigado. É igual o Bolsonaro. Lembra do Bolsonaro reclamando quando era presidente? É muito difícil, porque isso aqui é não sei o que, nem lembro o que ele falou. Sai, ué. Bom, tanto reclamou que o eleitor tirou ele de lá, né? Só que, ministro, é o seguinte, daí tem um problema. Tem um problema. Sabe o que é? Que a gente lembra das coisas, tem memória, né? Muita gente no chat deve estar falando isso. Tem memória. A Folha de São Paulo revelou no ano passado, e o Estadão confirmou, que um instituto fundado por Mendonça, um instituto desses, né? O Gilmar Mendes tem o dele, o Mendonça tem o dele. Quem mais tem instituto lá no Supremo? Né? Deve ter mais gente que tem. Não tô lembrando de cabeça agora. Quem lembrar no chat, coloca aí, por favor. O Mendonça fundou um instituto com colegas que integraram o governo Bolsonaro, junto com ele, vamos lembrar, o Mendonça era ministro do Bolsonaro. Né? Faturou quase 5 milhões de reais em contratos com instituições públicas. Em pouco mais de um ano de atividade. O ITER, que é o instituto dele, foi criado como uma sociedade de empresa limitada, uma empresa privada, um CNPJ, igual o seu, que você está aí vendo no programa, que tem uma limitada, igual, a mesma coisa.
Não é ONG, porque depois veio o papo que eu vou ler aqui, que falou que vai doar a parte. Gente, o Deltan Dallagnol também dizia que ia doar as coisas lá. Dizia que ia doava as palestras dele, lembra? Fazendo um monte de palestra na Lava Jato, negócio privado, na pessoa física. Não, mas isso aqui vamos doar. Vamos doar. Depois que saíram as conversas lá da Lava Jato, tinha um monte de nota fiscal lá de palestra. Monte. Faturou uma grana preta com palestra. Palestra e venda de livro. Doação assim, só para dizer, tá? Então não vem com papo de que vamos doar, ministro. É uma empresa privada. Isso aqui, gente, é aquela coisa, né? Não, porque tá garantido o dinheiro aqui, tá comigo, mas eu vou usar para construir, para fazer, porque isso, aquilo, vou botar do meu. Quem tá dizendo é o senhor. Quem diz é você, não tem obrigação nenhuma de fazer isso, não tem obrigação contratual, não tem obrigação legal, é dinheiro privado. Promessa qualquer um faz. Falar até papagaio fala. Não interessa o que vai falar. O ministro criou uma empresa, um CNPJ, uma empresa limitada, junto com ex-colegas do governo Bolsonaro, e no primeiro ano de atividade, faturou 5 milhões de reais em contratos com a administração pública. Não é nem negócio privado. Então, ministro. Aí complica, né? Aí complica. Instituto de Mendonça tem aval do Ministério da Educação para ofertar pós-graduação. Isso aqui já é depois, tá? Matéria de janeiro desse ano. O Instituto ITER, empresa que tem entre seus sócios o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi autorizado pelo Ministério da Educação nos últimos dias de 2025, aliás, governo Lula, a oferecer cursos de pós-graduação aos seus alunos. A liberação para atuar no mesmo ramo de instituições de ensino superior foi homologada pelo Ministério da Educação, Camilo Santana, em portaria assinada em 23 de dezembro de 2025, após o Conselho Nacional de Educação aprovar por unanimidade, em setembro, a oferta de cursos lato sensu requisitada pelo ITER. Procurada pelo Estadão, o MEC afirma que a avaliação, a deliberação sobre propostas credenciadas, blá, 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 tá, aprovou. Resumindo, não tem nada de ilegal, aprovou. Realmente, não é ilegal. Os ministros têm os institutos deles. Agora não faz palestrinha para reclamar de salário, ministro, que daí assim, daí me dá um negócio, me coça aqui do lado, assim, sabe? Essa choradeira aí, ministro, o que o senhor está querendo? O senhor está querendo desviar o foco para não ser criticado pelo que está acontecendo? Dessa peneira de vazamento, de inquérito que está na mão do senhor? É isso? A gente não vai mudar o foco. Eu só trouxe essa notícia aqui para mostrar que o senhor pode até falar que o salário de juiz não é lá grandes coisa. Bom, perto da média da população brasileira é um excelente salário. Mas tudo bem, vamos imaginar que assim, não é assim que você fica 5 anos só como salário de juiz e se aposenta para a vida. Não é. Tudo bem, entendemos o recado. Mas não cabe, ministro. O senhor é sócio de uma empresa privada, um CNPJ de uma limitada, que só no primeiro ano levou 5 milhões de reais do poder público. Contratos com o poder público, inclusive tribunais. Não está na matéria aqui, mas se eu não me engano, inclusive tribunais. E aí depois o Ministério da Educação chancela vocês para venderem cursos de pós-graduação. Tá? Setor público, setor privado. Deixa eu ver se tem os tribunais aqui, porque é um tipo de serviço que eles fazem. Cadê? Não tem aqui, eu acho. Tem, UOL. Tribunais. Não tem. Mas foi isso, porque eu me lembro. Tá? Então não dá choradeira de salário, gente. Beleza?